Prezados e queridos amados irmãos, graça e paz. Eu gostaria de falar nessa gravação desse vídeo de hoje sobre acontecimentos que marcam a nossa vida. Eu acho que todos nós já passamos por algum momento que marcaram a nossa vida, acontecimentos que ficaram para sempre. Eu quero ler Mateus 26, 31 a 35. Diz assim o texto da palavra de Deus: Então Jesus lhe disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Queridos, muitas vezes a gente fala ou falamos coisas sem refletir. Nós vemos aqui que falar quando algo não está acontecendo é bastante fácil. Mas no momento do quente da batalha, as coisas mudam muito. E nós vemos isso aqui com o apóstolo Pedro, quando ele é avisado, porque Jesus o avisa do que vai acontecer, que eles iam se escandalizar nele, e ele, sem saber muito o que custaria isso, diz que ainda que fosse necessário morrer, ele não negaria. Muito bem. Naquele dia que Jesus foi preso, e aconteceu realmente a negação que Jesus falou, houve algo que marcou a vida de Pedro, acredito, como tem muitas coisas que marcam as nossas vidas. No capítulo 18 do livro de João, tem uma passagem que eu gostaria de ler, 18, e versículo 18, diz o seguinte, nesse texto da palavra de Deus: Ora, os servos dos guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Quando, no momento do julgamento, João leva Pedro para dentro, e eles eram uma noite de frio e eles estavam se aquentando por causa do frio. E é a única vez, são 2 vezes na Bíblia que fala sobre isso aqui, que eu acredito que vai marcar a vida de Pedro muito. Segundo os historiadores, esse deveria ser um fogo de carvão vegetal. Ele chega a estar se aquentando ali no fogo do inimigo, né? E ele fica por ali, no meio deles, e de repente, no verso 17, nós encontramos o seguinte: Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: Não és
tu também um dos discípulos deste homem? Não o sou, respondeu ele. A primeira negação. E ele está se aquentando no fogo de carvão vegetal. No verso de número 25, diz o texto: lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntou-lhe, pois, és tu porventura um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. A segunda negação. Ele continua se aquentando no fogo de carvão. Quando nós chegamos ao verso 26 desse capítulo, até o verso 27, diz assim: lá estava Simão Pedro, aquentando-se, perguntou-lhes, pois, és tu porventura um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não te vi eu também com ele? De novo Pedro negou, e no mesmo instante cantou o galo. Esses acontecimentos marcaram a vida dele. E agora, o canto do galo e o fogo de carvão. Eu acho que isso ficou na mente dele por muito tempo. Quando nós abrimos a Bíblia, no capítulo 21 de João, nós percebemos que vai acontecer algo muito parecido. Aqui ele nega 3 vezes a Jesus e está ali o fogo de carvão. Quando Jesus morre na cruz e vai para a sepultura, Pedro resolve voltar a pescar. Ele disse, vou pescar. Os outros discípulos disseram, também nós vamos. E eles o acompanharam. E o texto do capítulo 21, verso 5, até o verso 14 desse texto, ele diz assim, gostaria de ler a partir do verso 5. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa que comer? Responderam-lhe não. Aqui Jesus já tinha estado na praia, eles já haviam pescado, e ele continua no verso 6. Então lhe disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com as suas vestes, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando as redes com os peixes, porque não estavam distante da terra, quase 200 estádios. Muito interessante esse texto. E o texto continua dizendo o seguinte, e saltaram em terra, né? Em terra, e viram ali umas brasas. Presta atenção a isso aqui, ó. Olha de novo o fogo de carvão outra vez. E saltaram em terra e viram ali brasas, e em cima peixe, e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei algum dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Não obstante serem tanto, as redes não se romperam. Disse-lhe Jesus, vinde e comei.
Nenhum dos discípulos ousavam perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus e tomou o pão e lhe deu. De igual modo o peixe. Era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado de entre os mortos. Lá na negação, quando ele nega 3 vezes, havia um fogo de carvão vegetal. Quando ele volta, depois da ressurreição, para pescar, e Jesus aparece na praia e manda que eles joguem as redes, e eles vêm para a praia, lá está o fogo de carvão assando os peixes. E interessante, no fogo de carvão, ele nega 3 vezes a Jesus. Agora, neste fogo, Jesus faz 3 perguntas a Pedro, a partir do verso 15, do capítulo 21. Ele diz: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Está notando? 3 negação. Jesus vai perguntar 3 vezes se Pedro ama ele, e o fogo de carvão está novamente aí. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro se entristeceu por ter ele lhe perguntado pela 3ª vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Queridos, o que nós aprendemos aqui? Que há acontecimentos que marcam a nossa vida e que Deus está sempre pronto a nos perdoar e nos dar mais uma chance. Aproveitemos, pois, as chances que Deus está nos dando. Vamos agarrá-las com mão firme, porque Ele é um Pai amoroso, que perdoa e que permite que algo aconteça no ambiente que marque aquilo, para que nós nunca mais nos esqueçamos. Que Deus nos abençoe, que o Senhor te dê oportunidades e que haja um marco nessas oportunidades, para que você nunca mais se esqueça da bondade, da misericórdia e da oportunidade que Deus sempre te dá, tanto a você quanto a mim. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.